Até agora, para a gente criar os nossos modelos matemáticos para descrever, para representar os fenômenos que acontecem dentro de um bioreator, a gente sempre teve que recorrer a constantes onde ou era dado de alguma forma, ou a gente até viu que existem bancos de dados onde a gente pode pegar constantes para reações específicas, reações elementares, a gente tem constantes, bancos de dados para essas constantes. Para reações enzimáticas, a gente tem bancos de dados para essas constantes. E não é sempre assim. Às vezes, a gente quer criar um modelo matemático para representar um bioreator, para prever o que acontece dentro de um bioreator, prever as diversas condições, e a gente não tem as constantes. E o que faz nesse caso? Bom, a gente calcula as nossas próprias constantes. Obviamente, teria que ter uma forma de fazer isso, né? Imagina que a gente está trabalhando com uma reação nova, com uma reação que ninguém nunca estudou, está propondo uma lei de velocidade de reação diferente e a gente não tem essas constantes. Existe uma metodologia, existe um caminho para isso e não é algo muito difícil. E é isso que a gente vai fazer nessa sessão de aulas de agora. Para isso, vamos lá para o Colab e aqui eu tenho um exemplo muito básico de um modelo de um bioreator, coisa que vocês já fizeram diversas vezes e não é nenhuma dificuldade para vocês. Então a gente tem um bioreator aqui que ele só tem duas espécies dentro dele, que é a espécie substrato e microorganismo. Então, um bioreator de crescimento celular para gerar, consome o substrato e gera biomassa. A gente começa iniciando uma propagação, um crescimento celular de 80 horas, um passo temporal, cria as matrizes para substrato, microorganismo e tempo, dá as condições iniciais. Nesse caso aqui, a gente usa a equação de Monod, que a equação de Monod ela diz que a velocidade de reação é igual a 1 Mimax vezes a concentração de substrato sobre Ks mais a concentração de substrato, e aí multiplica pela concentração de microorganismo. Coloca nas equações discretizadas aqui, tendo a única diferença entre as duas equações é que o microorganismo ele está crescendo com o tempo, enquanto o substrato está diminuindo, e a proporção com qual o substrato diminui essa constante de rendimento do substrato. Nada novo aqui para a gente. Tudo muito simples. A partir daí a gente consegue resolver o modelo. No loop aqui, foi criado o loop para resolver o modelo. E o gráfico do modelo. Está aqui. Beleza. Só que nesse caso, a gente tem um modelo que tem três parâmetros, Mimax, Ks e a constante de rendimento. A gente chutou aqui alguns valores de parâmetros, 1, 20 e 1. Aqui eu chutei, eu coloquei aleatoriamente, esses valores aqui não querem dizer nada. Mas será que isso aqui representa bem qualquer tipo de reação? Obviamente a resposta é não. E para isso, eu tenho aqui uma série de dados experimentais. Isso aqui que está nesse documentinho de texto teste.txt é um teste experimental feito no laboratório, aqui na UFPR mesmo, aonde está sendo estudado o crescimento de um micro-organismo, de uma levedura Saccharomyces cerevisiae, e a gente tem aqui a quantidade de levedura com o tempo. Então, ela começa com um inóculo de 16 milhões de células por ml, 6 horas depois tem 45 milhões, 12 horas depois tem 75 milhões, 20 horas depois tem 200 milhões, 24 horas depois tem 260, e aqui a gente está numa estabilidade dentro da margem de erro, certo? É muito fácil, se a gente quiser importar esses dados aqui para o Colab, é só a gente vir aqui e a gente tem aqui, ó, sempre em TXT, porque é uma forma com que o... Deixa eu até abrir esses dados aqui para vocês verem. É só um dado que eu pego aqui do Excel e colo aqui num TXT. Eu simplesmente pego do Excel e colo diretamente aqui no TXT. A gente está nesse teste 1 aqui, né? Não no teste 2 por enquanto. Então a gente tem aqui os dados que a gente vai trabalhar. Simplesmente clico ali, dou 2 cliques, ele carrega, já estava carregado, né? E a gente está com os dados aqui no Python. Vamos pegar esses dados aqui e vamos analisar, vamos criar o gráfico desses dados aqui. Para trazer esses dados para o Python, para dentro do Python, para a gente poder trabalhar com eles, a gente usa o comando np.loadtxt. Então ele carrega os dados de um TXT, mas o TXT tem que estar naquele formato, que você copiou as colunas, a matriz lá direto do Excel, colou no TXT, e a gente pode usar a partir daí. Então eu vou usar o comando np
.load.txt, e aí dentro associa essa variável data, né? E vamos imprimir essa variável data para vocês verem. Essa variável data está na forma de matriz, numa forma de matriz NumPy, com os dados que eu acabei de mostrar para vocês. No início, né, da reação tem 16 milhões, depois para 45 e assim por diante. A gente tem a coluna 0 aqui, onde está o tempo, e a gente tem a coluna 1, onde estão as concentrações de micro-organismo. A gente pode separar, a gente poderia criar aqui facilmente uma matriz para a gente colocar dados experimentais, separar esses dados aqui, falando assim, vamos criar uma matriz T experimental, ela recebe o que está na matriz data, e a gente pode usar aquela função que tem no Python, não sei se vocês vão lembrar, que é de fatiar matrizes. Essa nossa matriz aqui, se a gente fatiar a primeira coluna, a gente tem o tempo. Se a gente fatiar a segunda coluna, a gente tem a quantidade de micro-organismo. Então a gente pode falar assim, eu quero da matriz data todos os dados. Quando eu coloco 2 pontos, eu falo que eu quero todos os dados. Na verdade, quando eu coloco os 2 pontos, eu falo que quero todos os dados os dados entre um intervalo, né? Se eu não colocar nada, são todos os dados. Eu quero todos os dados que estão na coluna, tudo bem? Os dados de todas as linhas, na verdade, na coluna 0. Então, esses 2 pontos aqui, quando eu coloco 2 pontos numa indexação, eu estou criando uma fatia, eu estou fatiando a matriz. Só que aqui eu estou falando, eu quero todos os dados que estão... Estou fatiando a linha inteira, na verdade, né? Quero a linha inteira do começo ao fim da coluna 0. Vou rodar aqui e vou mostrar para vocês. Ó. Vou dar um print TESP. Ó, peguei todos os dados que estavam na coluna 0. Vou fazer a mesma coisa para um X experimental. Só que o X ele estava agora na coluna... Ele não estava na coluna... Opa! Na coluna 0, o X está na coluna 1. Mandar imprimir aqui o X experimental. Todos os dados que estavam na coluna do X. Agora, se a gente quiser, eu vou plotar bem rapidinho aqui. Eu acho que vocês já não tem problema nenhum em plotar, mas eu poderia plotar aqui, ó. TESP por XESP. Como se fosse pontinhos. Se eu colocar aqui, ó, pontinhos, ele vai fazer o gráfico como pontinhos. Opa, faltou aqui uma vírgula. Então, ó, esses aqui são os gráficos. Esse aqui é o gráfico dos pontos experimentais tirado em laboratório. Vou deixar ele um pouquinho mais bonito aqui, para a gente discutir. Vou rodar ele aqui mais uma vez. Então, esses são os gráficos do crescimento de micro-organismo tirado em laboratório. Qual que é o objetivo do nosso modelo? Que com as constantes corretas, ele consiga prever esses gráficos aqui. Tudo bem? Prever esses pontos, chegar o mais perto. Que a curva traçada pelo modelo chegue o mais perto possível desses pontos aqui. Então, vamos rodar o modelo que eu já criei aqui, o modelo que vocês conhecem. Então, ele vai iniciar um modelo com essa condição inicial. Notem que a condição inicial de micro-organismo é exatamente a mesma condição inicial que a gente tem... Opa, aqui está errado. Notem que a condição de micro-organismo é a mesma condição de micro-organismo que a gente tem aqui, né? 16,75 milhões de células. Essas são as condições que o experimento foi feito, né? Com 100 gramas por litro de substrato, 16 milhões de células. E as constantes aqui são aleatórias, elas não são verdadeiras, eu estou chutando essas constantes por enquanto. E aí eu resolvo o modelo e gero o gráfico do modelo. Opa! Agora sim, eu gerei o gráfico do modelo. Tudo bem? Agora, eu vou copiar isso aqui. Vou lá embaixo. Vamos criar o gráfico das duas coisas ao mesmo tempo. Ó. Vamos colocar o gráfico dos pontos experimentais e vamos colocar o gráfico do modelo. Tudo junto, na mesma figura. A gente está vendo aqui que a gente tem um comportamento que o nosso modelo matemático, a equação de Monod, ela até pega o formato do gráfico. Está parecido o formato do gráfico.
mas a gente tem um grande erro de previsão aqui, né? Se a gente usar aquelas constantes aleatórias. Então, claro, no começo é condição inicial, então tá certinho, mas em 8 horas o modelo matemático prevê uns 30 bilhões, quando na verdade é uns 45. Em 12 horas, ele prevê 50 bilhões, quando na verdade é uns 75 bilhões. Então tem um erro muito grande. E como que a gente diminui esse erro? Alterando as constantes. Se eu mudar minha constante aqui, ó, vou mudar essa para 1,5 e essa para 3. Valores aleatórios também. Vou rodar o modelo inteiro de novo. Ó, com essas novas constantes, no geral eu diminui o erro, certo? A reação foi um pouquinho mais rápida, ela entrou em equilíbrio um pouquinho mais rápido, mas chegou mais perto aqui de cima. Mas mesmo assim, está muito errado, não serve para nós. Bom, o que eu posso fazer? Alterar isso aqui de novo. Eu vi que minha reação está muito rápida, eu vou deixar ela um pouco menos rápida. Eu estou vendo que o meu rendimento aqui está baixo, porque era para chegar até aqui em cima, está chegando até aqui embaixo. Vou aumentar meu rendimento. Vou aumentar para 2. E vou rodar a reação mais uma vez. Ó, alguns pontos a gente está batendo com precisão. O primeiro ponto bateu com precisão. Aqui em cima está longe ainda, tem erros. Mas a gente vê que conforme a gente vai mudando as nossas constantes, e eu posso mudar aqui mais uma vez, vamos colocar 2,5, vamos colocar aqui 25, vamos colocar aqui uns 40, vou rodar mais uma vez, está sendo aleatório, eu estou chutando. Opa, acho que eu fiz alguma coisa errada. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada e eu não perdi. Ah, eu mudei muito o rendimento aqui. Era para ser 2,5, eu coloquei 25. Olha, com essas constantes aqui que eu coloquei, praticamente representam os dados experimentais. Tem um erro bem grande nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui tem um erro enorme, mas beleza, não está tão exagerado assim, né? Até daria para criar uma forma da gente ver esse erro aqui, né? Mas beleza, eu acho que o conceito geral do que a gente vai fazer, ele está ficando claro para vocês. O nosso objetivo aqui, com essa aula, é alterar essas constantes aqui, essas constantes que a gente tem, de forma que o erro entre os dados experimentais e o modelo matemático seja o menor erro possível. Eu já tenho aqui calculado qual é o menor para esses parâmetros, né? Eu vou colocar aqui para vocês. Vocês vão ver que o modelo ele acaba ajustando muito bem. Isso aqui são as constantes calculadas certinho. Vamos rodar aqui bem bonitinho para vocês verem. Esse é o menor erro possível que esse modelo que a gente colocou da equação de Monod consegue gerar para esses dados experimentais aqui. E a partir desse modelo, a partir desses pontos que a gente calculou, a partir desses parâmetros que a gente calculou, agora a gente pode fazer simulações com esse modelo matemático. Mas o nosso objetivo não é fazer simulações, foi isso que a gente fez ao longo do semestre inteiro. Hoje, o nosso objetivo é ver como que a gente faz para achar esses parâmetros aqui, para eles serem os parâmetros que conseguem otimizar, minimizar o erro entre os dados experimentais e o que o modelo prevê. Beleza? Vamos ver isso na próxima aula.